Então, senhores, vocês chegam na cidade, nitidamente ali tá acontecendo um solstício de inverno, né? E a festa lá, um monte de gente, andando pro lado pro outro, conversando e tudo mais. Existem balões voando no ar. Andando, chegando na praça principal, vocês veem que tem um palanque grande assim, deve ter uns 2 metros. E lá tem um mago lá em cima. E ele dá um discurso dando início às festividades. Vocês entram na cidade e veem um aglomerado de pessoas. Elas caminham para um lado e para o outro, no meio de risadas e gritarias. Prendem estruturas de madeira e papel como se fossem caixas nos postes da cidade. E a multidão começa a caminhar para o centro dessa cidade. O que é que vocês fazem? A gente vai com essa galera, ver qual que é, né? Então, chegando lá, no centro da cidade, na praça principal, vocês veem erguido um palanque. Ele deve ter uns 2 metros, uma estrutura de madeira bonita. Então, lá se ergue um senhor de idade. Ele agradece com a voz rouca. Obrigado, senhores, a todos aqui presentes em mais um dos solstícios de inverno da nossa querida cidade. Ele faz um movimento com as mãos da mão dele, vocês veem sair um pequeno pássaro feito de fogo. Esse pássaro bate asas e rasga o céu da noite. Ele solta pequenas fagulhas. Essas fagulhas deixam até um pouco mais aquecida essa noite fria. Só que quando as fagulhas tocam nessas estruturas de madeira e papel que estavam sendo colocadas por toda a cidade, elas se acendem e começam a flutuar. E vocês veem o céu todo negro, com aqueles belos balões flutuando ao redor daquela cidade ali. E aí, roladores de dados, eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje é mais um Pocket Dica. O que vocês acharam? Por que eu apontei pra cima, né? Você tá pra cá, né? É só você puxar o áudio do vídeo, você vai perceber que tem 2 cenas, na verdade é a mesma cena que foi contada de maneiras diferentes, que a maneira que você fala a cena, ela é extremamente importante, não só para o mestre, como para o jogador. Essa é uma dica fenomenal. Como vocês vão apresentar o seu personagem, como vocês vão apresentar o monstro que tá aparecendo, como vocês vão apresentar o NPC que tá falando, como vocês vão apresentar qualquer coisa. Ela é extremamente importante para a narrativa. Então, senhores, vocês estão caminhando, né, pela floresta, até que vocês percebem que o som da mata tá diferente. Na verdade, o que é estranho é que não há som nenhum. Quando vocês notam isso, logo em seguida, logo quebrando essa percepção, barulhos de galhos quebrando, gargalhadas vindo da mata, e logo aparecem 4 gnolls na frente de vocês. Senhores, no momento que você apresenta o vilão como gnoll, na cabeça do jogador isso não é culpa dele. Isso aí é uma coisa natural do humano. Na cabeça dele, opa, gnoll, ND1, ele tem tanto X de vida, o ataque dele é esse, então se eu jogar meu D20 eu tenho que tirar tanto. E aí, acertando ele, dando tal tanto de dano, ele já morre, tá tranquilo, tá de boa. É natural, ele já conhece o gnoll, ele sabe o que é o gnoll. Agora, quando você fala da mata sair sorridente e com uma armadura estranha, tem sangue seco coagulado na armadura deles, eles carregam machados de 2 mãos, a cara deles parece de um cachorro. Esses monstros são humanoides e tem mais ou menos uns 2 metros de altura. Tá, talvez um jogador mais experiente vá conseguir perceber que aquilo é um gnoll. Independentemente, aquilo vai já trazer uma certa imersão maior para o jogador. Ele não vai pensar naquela criatura como um gnoll, ele vai pensar como aquela criatura que você acabou de descrever. Senhores, uma dica que eu falei na questão da descrição, se eu não falei, tô falando aqui, que é a questão a criatura humanoide é uma coisa que eu uso pra tudo. Você tá jogando um jogo de terror, um chamado de Cthulhu, você olha um ser humano muito longe, um ser humano, não sei se vocês sabem, é uma criatura humanoide. Então você já diz que uma criatura humanoide, já fica aquele negócio assim atrás dele, será que é humano? Será que não é? Será que... Já traz o medo. A descrição quando você chegar é um X, é isso, é aquilo, já perdeu a imersão. Essa é a dica do show Don't Tell, ou seja, você tem que mostrar para os jogadores a situação e não simplesmente contar, esse cara é um mago. Não, pô, o mago ele não necessariamente está vestindo roupa de mago, ele não precisa estar usando um hobby, um chapéu pontudo e um cajado não, entendeu? Ele pode estar usando uma roupa normal, se ele quiser se mostrar como mago, vamos dizer assim, na lapelazinha dele umas runas, pode ser brilhosa ou não. Ele pode estar emanando uma aura mágica. Isso aí é uma coisa
Que ele pode... Se ele não quiser se mostrar como mago, ele pode estar usando uma roupa normal e dane-se. Num RPG que eu mestrei, tinha um jogador que ele era um monge, ele usava hobby e chapéu pontudo como se fosse um mago. E muitas das vezes as pessoas iam atacar ele achando que ele era o mago do grupo e ele descia o cacete em todo mundo. Isso eram cenas muito cômicas que aconteciam. O importante sempre é você não simplesmente dizer pro jogador ou pra quem quer que seja. Quando você tá contando uma história, você apenas mostra o que realmente tá acontecendo. Você quer mostrar, vocês viram um cara, ele é muito forte. Pô, é broxante isso, né? E outra coisa, você falar faz até o jogador duvidar um pouco. Forte? Mas o que é forte, né? Exatamente. Que conceito é esse? Já entra numa situação de filosófica que você não quer. Entendeu? Você quer mostrar que esse cidadão é forte, você mostra que ele é forte. Lembra desse último filme do Conan que saiu? Na regra lá dos bárbaros, né? Ele tinha que botar um ovo na boca e sair correndo na floresta e chegar lá em tal local com o ovo intacto. Essa era o lixo de regra que era pra fazer pra mostrar que ele era homem, ou sei lá. Então, ele foi pra floresta. E nessa floresta teve um ataque, apareceram uns caras, uns guerreiros de outra tribo. Esse Conan, pequeno Conan, tava desarmado, né, só com a calça e com o ovo na boca. Chegou na vila dele com a cabeça dos caras, jogou a cabeça dos caras e depois jogou o ovo. O ovo já tava intacto na boca dele. E aí, meu amigo, você nem duvida que esse cara é foda. Ele mostrou que ele é foda. Não precisou contar. Esse é o Conan, ele é forte. Então, galera, isso aí não é meramente uma técnica pro RPG, é uma técnica de narração, uma técnica pra você contar histórias, pra você escrever seu livro, pra você escrever sua cena no filme, entendeu? Isso aí você vai ver em filmes, você vai ver em tudo, entendeu? Como eu falei, o próprio exemplo que eu usei foi um exemplo de um filme que eu não achei muito bom, mas não é porque o filme é ruim que a gente vai ter que descartar ele todo, né? A gente pode aproveitar sempre alguma coisa dele. Agora, voltando pro RPG, essa é uma técnica que tem que ser usada não só pelos mestres, mas também pelos jogadores. Primeiro eu vou focar nos mestres. Então, para mestres, vamos lá. Não force conceito nos seus jogadores. Não diga que ele é um mago, não diga que ele é um gnoll, não diga que ele é um louco. Faça, mostre. Se ele não tá falando coisa com coisa, os jogadores vão ter essa percepção. Dê as pequenas dicas, deixe os pequenos detalhes e deixem os jogadores tirar a sua própria conclusão. Se eles tiram a conclusão errada, não vai matá-los. Ou vai, mas vai ser bom pra história. Então, o que acontece? Por exemplo, eles estão lá no 13º andar de um prédio, aí você fala, o prédio tá tendo incêndio. Cara, não tem nem fogo no corredor, como é que esses caras sabem que tá tendo incêndio? Onde tem fumaça, tem fogo, mostre a fumaça. Então, olha, vocês ouvem um barulho, é um alarme. Agora, se eles sabem que no prédio tem alarme de incêndio, se não tem, saia com eles. Você vê fumaça saindo debaixo da porta. Deixa eles tirar a própria conclusão deles, entendeu? Pode ser que alguém esteja querendo ferver água próximo da porta. Assim, não tem o menor sentido? Vai que eles tiram essa conclusão. Se eles se ferrarem por causa da conclusão que eles tiraram, questão de jogo, entendeu? Lembre-se que você é o mestre e você criou tudo, você sabe de tudo, mas os jogadores não, eles têm a percepção limitada e você tem que contar pra eles em cima da percepção limitada deles. E lembrando que alguns personagens, eles têm uma percepção um pouco mais além do que os outros. Por exemplo, os elfos têm uma percepção grande, vamos dizer assim. Já os anões, eles percebem detalhes em certas construções, como detalhes de acabamento de um equipamento, de uma arma. Já o ladrão, né, o ladino, ele vai conseguir perceber certas movimentações escusas ali naquele canto escuro da taberna. Ele vai se interessar por aquilo naturalmente, entendeu? Então você pode contar certos detalhes só para aquele jogador. Olha, você percebe isso e aquilo outro. Isso é uma coisa boa na mesa. É aquele momento que todo mundo olha para aquele jogador e fica esperando que ele vire para eles e conte. Por vezes, os menores detalhes criam cenas intrigantes, porque o desconhecido, aquela questão que você vai ter que montar o quebra-cabeça ali, por mais que não seja um jogo de investigação, aquele momento que você vai ter que montar um quebra-cabeça ali, quando o jogador percebe que uma coisa se liga a outra, isso para eles, você vê no rosto deles, o momento que as coisas se encaixam, eles gostam dessa situação. Então, aquilo vai intrigar eles. O desconhecido intriga a mente humana, é natural. Por exemplo, eles estão na floresta, sofrem uma emboscada, muitos ali se ferem bastante, principalmente o tanker do grupo. Aí vocês continuam andando pela floresta e acham uma cabana. Lá tem um cidadão arando o campo e ele disse que vai ajudar. Com destreza, ele tira a parte da armadura que está segurando, protegendo a parte ferida. Ele pega umas ervas, ele mistura, coloca em cima do ferimento e começa a fazer uma oração. Ou pelo menos é o que vocês acreditam ser. Afinal, ele está falando uma língua que vocês não compreendem. E aquelas ervas, outrora verdes, começam a brilhar um pouco dourado. E vocês veem com a rapidez aquela ferida se cicatrizando. O que era esse cara? Como é que ele sabia tirar uma armadura com tanta facilidade? Que magia é aquela? Ele é um druida? Ele é um
sacerdote? O que ele tava fazendo ali naquela cabana? O que será que ele tava fazendo? Por que ele tava arando o campo? Então essas pequenas perguntas, vocês olhem lá nessa pequena cabana, tem um paladino aposentado. Porra, bicho, um paladino aposentado? Que é isso? Então, como é que se reconhece um paladino aposentado só de olhar? Essa técnica Show Don't Tell, ela vai trazer até o entre cenas, né? Ou seja, aquele momento entre grandes situações ou outras, umas situações que realmente não estão fazendo avançar o plot. Ele vai trazer o interesse para aquelas cenas, e sem brincadeira. Eu não sei como é a mesa de vocês, mas acho que meus jogadores eles passam mais tempo entre cenas do que realmente na ação. Então eu tenho que ficar fazendo essas entrecenas serem interessantes, ou então o meu barco vai afundar mesmo. Então, players, como é que vocês vão utilizar isso? Simples, é só você não chegar com a merda da sua descrição de que eu sou um elfo arqueiro. Você vai descrever o seu personagem, como ele é fisicamente, a cor da pele dele, se o cabelo dele é roxo, se a ponta do dedo é queimado por causa da maconha que ele fuma. Isso tudo você vai descrever. Você não precisa dizer que o dedo dele tá queimado porque ele tá fumando maconha. Você diz que o dedo dele tá queimado, aí o resto da galera pensa o que quiser sobre isso. Então, meu personagem, ele é nitidamente um humano. Você pode falar que ele é humano porque qualquer... Quando a pessoa bota o olho nele, dá pra saber que ele é humano, né? Ou não, né? Se ele for muito feio, você pode dizer que ele é um humanoide, não sei. Então, ele tem uma olheira muito profunda, a ponta do dedo dele tá sujo de tinta. Você não precisa dizer, ele é um mago. E outra coisa, você não precisa, como eu já falei anteriormente, você não precisa usar uma roupa de mago, né? Não existe o clubinho dos magos. Você não existe assim, outfit de mago é só esse, acabou-se, né? Aqui não é RPG de computador. Então, ele pode estar usando qualquer tipo de roupa. Você não precisa explicar que a olheira dele é por causa que ele passou noites em claro estudando magia. Você não precisa explicar que o dedo dele tá sujo de tinta porque ele fica escrevendo grimórios. Você não precisa explicar nada disso. Você vai contando, você conta a descrição dele e o resto, os jogadores vão perceber, qualquer mundo vai perceber que ele é um mago pelas suas ações, entendeu? É claro que isso não quer dizer que o seu personagem não possa dizer, né, que ele é um mago. Por exemplo, eu tô te falando no sentido de descrever. Descreve teu personagem, assim, assim, assado. Agora, por exemplo, você chega numa party. Eu quero entrar nessa party bem aí. O que tu faz? Não... Quando chegar lá eu mostro. Aí também, né? Tá de brincadeira. Tu vai ter que dizer que é um mago, senão ninguém vai te contratar, ninguém vai te querer na party. Eu não sou um Zé Ruela qualquer que tô aqui, eu tô querendo ver qual que é. Alguns já são mais difíceis, né? Você tá descrevendo eles e você não saber o que ele é, né? Só de olhar, né? O cara tá aqui, não. Tranquilo, só tem uma armadura completa e um machado de 2 mãos. Muito dificilmente as pessoas não vão saber que ele é um guerreiro. Eu tenho uma espada bastarda e uso uma tanga. Eu acredito que possivelmente 99,999% de chance dele ser um bárbaro. Se ele for um mago, eu acho que, né, ele é um cara bem exótico da profissão dele, vamos dizer assim. Você não precisa chegar e dizer, o meu personagem ele é medroso. Medroso, meu brother. Fuja do perigo. Se esconda enquanto todo mundo tá enfrentando. Aí você vai dizer que ele é medroso. Meu personagem é nobre. Seja nobre, fale como um nobre, haja como um nobre. Não descreva isso, né? Chega até a dar uma frustração quando o cidadão diz assim, não, eu sou, na verdade... meu personagem é um nobre e tal, não sei o que. Aí ele chega, sei lá, cuspindo no chão. Ninguém descreve a pessoa costa no chão, mas tudo bem. Ele chega lá e ele é totalmente ignorante, não sei o que. Tá bom, tem nobres que são assim, mas eu tô falando nobreza no sentido de espírito, não no sentido de que ele veio de berço de ouro. Vocês compreenderam, né? Você não precisa mostrar todas as faces do seu personagem em um momento só. Além disso, não só dessa descrição inicial, nós temos também as situações mais futuras. Por exemplo, seu personagem foi traído. Ele vai confiar nas outras pessoas da maneira que ele confiava antes? Ou os danos que ele levou na vida são só o do HP que diminuiu, ele tomou o potion e voltou, curou? Será que ele não sofreu danos pelas experiências entrando em masmorras, saindo de masmorras? Será que ele não quase morreu com uma aranha gigante? Será que ele não vai ficar com medo de aranha a partir daí? Será que ele não vai ficar cauteloso toda vez que ele olhar uma teia de aranha? E aí você vai chegar e dizer, meu personagem está mais cauteloso por causa que ele viu uma teia de aranha. Fica acanhado. Não, eu recuo, deixo o outro que estava atrás de mim passar na frente. Eu me afasto, vou pro mais longe possível dessa área aí. São os detalhes que vão fazer seu jogo ser épico.
e não é pra isso que jogamos. Então, senhores, eu quero que vocês deem um like nesse vídeo se vocês gostaram dessa dica agora. Se inscrevam, deixe seu comentário aí, diga, sei lá, alguma coisa, não sei. O que eles vão dizer agora? Vamos lá. Descrevam aí o personagem de vocês. Escrevam um mago. Descrevam o personagem de vocês, compartilhem e sejam felizes. Eu acho que é isso mesmo.